Bora então para mais uma aula. Antes da gente falar de todas as ideias, eu vou te explicar lá alguns pontos principais que tem. Eu preciso te falar sobre os stories. Ao longo dessas aulas eu vou falar mais sobre os stories, mas eu quero que você tenha a base para entender sobre os stories. Como é que você vai transformar e deixar os teus stories magnéticos, para que as pessoas visualizem, compartilhem teus stories, para que haja mais reação nos teus stories e, óbvio, mais pessoas te seguindo, mais pessoas ali com você. Eu vou abrir os meus stories aqui e a gente vai analisar dentro do que está disponível para que fique mais fácil. Mas antes da gente entrar nisso, vamos entrar aqui em algo que é de extrema importância. Você tem que entender que os teus stories precisa respeitar 3 pontos fundamentais, que é a regra dos 3Ds. Precisa respeitar o dia a dia, precisa respeitar a dor, precisa respeitar o desejo. Os teus stories tem que respeitar essa regra dos 3Ds. Quem tá comigo lá um tempão já viu que eu coloquei um resumo, como se fosse um resumo mesmo dessa aula, lá no feed do meu Instagram. Conteúdo mais aprofundado, mais bonito, encorpado, só aqui, só para você que é aluna. Dia a dia. Como assim dia a dia, cara? O dia a dia representa as tuas crenças, o dia a dia representa os teus bastidores, o dia a dia representa algum assunto relevante, ou do momento, ou alguma notícia, algo que está acontecendo que faz sentido para você comentar, porque faz parte do teu segmento. Eu chamo de levantar a bandeira, né? Você levanta uma bandeira, seja política, seja religião, não importa. Esse é o teu dia a dia. É isso que é o topo do funil que a gente falou. É isso que vai atrair muitas pessoas, inclusive para os teus stories, ok? O que representa a dor? A dor representa realmente em relação ao teu potencial cliente. O que mais dói nele? Você mostra no teu perfil, mostra no seu history que seu produto resolve essa dor. E aí, depois a gente tem a parte do desejo, né? Que é o que ele mais sonha, o que ele mais deseja. Você vai mostrar também no teu perfil, você vai mostrar que o seu produto vai de encontro ao maior desejo que ele tem. Tá vendo por que é importante você conhecer muito bem o PC? É muito importante você conhecer a dor, medo e desejo dele, porque tudo gira em torno disso, não só no feed, mas nos stories também. Só que nos stories, você vai entender melhor quando eu colocar isso na prática, mostrar lá. Só que nos stories, você vai utilizar de todas as ferramentas que o próprio Instagram te dá para ter um alcance maior. Por exemplo, você vai falar do dia a dia, você vai falar dor, você vai falar desejo e vai utilizar de enquetes, box de pergunta, pedir reações. Vocês percebem que eu peço muita reação? Reage aí com foguinho, reage com coração, responde no direct. Aqui, ó, respostas ao direct. Tudo isso que são ferramentas você vai utilizar quando você estiver criando seus stories, quando você estiver falando das suas crenças, bastidores, assuntos relevantes, bom, enfim, tudo. Vou falar da dor? Eu vou utilizar de enquete também. Vou falar do desejo? Eu vou utilizar da enquete. O desejo aqui também é a oferta, né? O desejo aqui é você mostrando e falando do seu produto, beleza? E aí você vai utilizar, como eu falei, de enquetes, box de pergunta, pedir reações, respostas ao direct, para que tenha ainda mais alcance. Tem regras ali dentro do Instagram, dos stories principalmente, que faz com que você tenha ainda mais alcance. Não só uma história, né, que é o story, não só respeitando essa regra dos 3Ds, mas inclusive colocando as ferramentas certas no lugar certo. É isso que vai fazer você ter um alcance ainda maior. Vou dar exemplo. Você vai ver na prática já comigo, tá? Mas eu quero que você entenda, então, aqui que tem uma regra, essa regra dos 3Ds aqui, ó. E não fica mais vermelho. Regra dos 3Ds. Coloca isso. Dia a dia, dor e desejo. Todos os dias os seus stories têm que ter isso. Mas utilizando as ferramentas que o Instagram dá, que é as enquetes, os boxes de pergunta e pedir reações.
Se você fizer essas 4 coisas, mais o que eu vou te falar ao longo aqui dessa aula, pode ter certeza que os teus stories vai aumentar pra caramba, ok? Tá. Cá, dia a dia, crenças, bastidores, assuntos, pode ser que eu não saiba, porque isso é topo de funil, mas você já ganhou, aliás, você tem aqui dentro as ideias para isso, né? A dor, o que mais dói nele, você tem as ideias para isso, e aí você vai mostrar também. E o desejo é ofertar o teu produto. O que você tem que fazer quando você for criar os teus stories? Segue essa regra. Regra para dobrar o alcance. Primeira coisa é, vai começar um story, aquele que tem 15 segundos, com uma enquete ou a múltipla escolha, sabe? Ou pedir reações. O primeiro story, o primeiro bloco de story tem que estar assim. Você vai começar assim. Quer ver? Vamos lá no meu Instagram que eu vou te mostrar. Deixa eu ver se... Vamos abrir de novo. Aí, pronto. Ó, eu comecei esse aqui, tá vendo? Na verdade, já tinha outros, além desse. Mas contei uma história sobre... É melhor que andemos 2 do que 1. Falei sobre isso porque é algo que eu acredito, é minha crença. Ó, vamos lá, crença. E logo coloquei, no final de contar essa história, já coloquei uma enquete para que as pessoas pudessem responder. Por que eu fiz isso? Primeiro que quando você vem com uma história, contando uma história, as pessoas vêm te acompanhando nessa história dentro dos stories, ok? Segundo, eu coloquei no final ali para complementar, para fechar uma enquete, uma pergunta, porque eu quero que tenha alcance, eu quero que elas respondam e tenham alcance. Então, por esse motivo. Aí, o próximo history já era na sequência para que a pessoa fizesse uma pergunta. Tiveram lá dezenas de perguntas. Mas eu não abri uma caixinha do nada. Não foi do nada que eu abri essa caixinha. Eu vim contando uma história para que ela entendesse sobre essa história e só então eu abro a caixinha para ela perguntar. E não como muita gente faz, coloca a caixinha do nada. Então, quando você pegar as ideias lá, deixa eu colocar aqui, fica melhor. Quando você pegar as ideias prontas lá, você vai saber sobre o assunto que vai falar, vai vir contando uma história de 3, 4 stories com enquete, pedindo reações, e então você coloca uma caixinha de pergunta, para que ela faça a pergunta, ok? É assim que funciona, é assim que dobra as visualizações. E aí, depois que você fizer isso, cara, legal, já fiz essa caixinha, já perguntei, já abri a caixinha, as pessoas estão lá perguntando. Eu já vou respondendo na sequência? Não, dá um tempo, 1 hora, 2 horas, entre um bloco de stories e outro. Por quê? Quanto mais pessoas entram lá nos seus stories, e fica um story muito longo, tipo uma novela mesmo, que ficou cansativo, a pessoa sai. Quando tem muita saída, diminui o alcance, ok? Então você não quer que diminua o alcance, com certeza, né? Você quer que aumente o alcance, por isso que tem que seguir essa regra, ok? Regra dos 3Ds, regra de começar com os primeiros 3 stories, regra dos 3Ds, os primeiros 3 stories, eu tenho que ter reações, eu tenho que ter pessoas mandando no direct respostas, reagindo, eu tenho que ter alguma enquete. E se eu for abrir um box de pergunta, eu abro após essas regras que eu fiz, essas regras dos 3, ok? Quando eu respondo, dá um intervalo de 1 a 2 horas e começa a responder. Começou de novo a responder, o que tem que ter? Uma enquete. Quer ver? Vamos lá nos meus stories, você vai ver, ó. Fiz aqui... Na sequência, eu pedi para a pessoa mandar no direct aqui, ó. Me responderam assim, ó. Dizem que é melhor só do que mal acompanhada. Então, eu prefiro. Daí, eu já coloquei a minha opinião. Crenças. Lembra, não estou falando de vender o meu produto aqui. Eu estou falando de outra coisa. Estou atraindo pessoas. Coloquei. Para mim, essa frase diz respeito às pessoas que se decepcionaram com alguém. E para você, me manda aqui no direct. Algumas pessoas responderam. Eu também acho, eu acredito nisso também. Perceba que foi tudo na sequência. E aí, algumas horas depois, ó, aqui, ó, 23 horas, depois aqui, ó, 17 horas, eu fui responder a caixinha.
Vendo lingerie, tomo muito ban por causa das imagens, o que eu faço? Aí eu coloquei, recebi muitos directs com essa mesma situação. Isso aqui é uma dor, eu estou falando de uma dor do meu potencial cliente. Meu potencial cliente que quer vender lingerie no Instagram tem essa dor, ok? E aí coloquei aqui para ver se outras pessoas também têm essa dor. Eu preciso saber sobre o meu público, ok? Me conta se esse também é um problema para você. Eu estou pedindo para as pessoas me responderem e coloquei o quê? Na sequência, uma enquete. Porque eu terminei um story, algumas horas depois eu voltei e eu preciso ter visualizações aqui, eu preciso ter alcance. Para que eu tenha alcance, as pessoas têm que responder. Poderia ser, reage se isso acontece com você. Poderia ser, responde aqui no direct para mim se isso acontece com você. Ok? E aí depois eu vim e respondi. Tá vendo? Aí foi a sequência de colocar a prova social. Isso aqui é prova social. Isso aqui é uma aluna que estava estudando no domingo, compartilhou lá nos stories dela, me marcou. E eu coloco depois. Tem um momento certo de você compartilhar quando as pessoas marcam você. Não é na sequência. Compartilhou, não. Tem um momento certo. Tem que ser entre um history e outro. Principalmente um history que você está respondendo caixinha de pergunta, um history dos bastidores, um history de oferta que você está fazendo do seu produto, ok? Aí ela mandou, eu coloquei. Foto aleatória, foto em relação àquilo que eu creio também, gosto de pôr do sol, gosto de imagens assim. Coloquei, olha esse céu, foto tirada por mim, mais nada. De novo, comecei um story, 16 horas, 14 horas, comecei um story, a mesma coisa, para que as pessoas pudessem responder, ok? Por aqui não dá, né? Falando de tráfego pago, e pedi para que as pessoas respondessem. Também teve muitas respostas, muitas reações, beleza? Se você seguir a regra dos 3 Ds, dia a dia, dor, desejo, e seguir a regra dos três stories também, com enquete, múltipla escolha, pedir reação, pode ter certeza que você vai vender pra caramba. Eu faço isso e dá certo, tá bom? E lembrando, né, que entre, vamos analisar de novo, aqui não dá pra ver os antigos, mas os mais antigos, entre um history e outro, eu coloquei alunas minhas, coloquei mais pra frente, vou mandar. Aqui, comecei o dia, faz 1 hora, enquete, falei um pouquinho, enquete de novo. Mas aqui você não fez nada, poderia ser uma reação, poderia não ser nada, ok? Aqui eu tô testando, mas faz o teste dos 3 que dá certo. Tô testando intercalando para ver como é que é o resultado, se cai ou não. Enquete de novo, sem nada. Falei para as pessoas verem os reels, na sequência prova social. Tô falando do meu treinamento. Existe uma programação nesses stories. Dentro dessa programação, eu coloco o meu treinamento. Eu falo do meu produto. Eu faço um provador. Se eu vendo um produto físico. Se eu vendo um perfume, se eu vendo uma lingerie, se eu vendo um treinamento, se eu sou afiliada, cara. Entre uma enquete e outra, entre uma resposta e outra, eu coloco prova social, falando da minha aluna que bateu meta às 9h15 da manhã. E já o link para a pessoa acessar a comunidade. Consegue entender? Na próxima, estou falando de um assunto que tá rolando, um assunto aleatório, que está acontecendo aí. Pedi opinião no direct, quero pessoas me respondendo no direct, porque também tem alcance. Então, tudo é estratégico, inclusive os stories. Os stories também são assim. Os stories é uma história, tá bom? Para que essa aula não fique muito longa, eu vou finalizar esse assunto na próxima aula. Você vai entender ainda melhor sobre o que eu estou falando. Vamos para a próxima aula.